Vamos abrir sua Bíblia em João 14, apenas 6 versículos da Palavra de Deus. Nós vamos trazer uma palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João 14, do primeiro versículo ao versículo 6. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar um lugar. E se eu for vos preparar um lugar, vier outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, não conhecereis o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus queridos irmãos, o que nós vemos nesses dias de hoje, muitos estão com seu coração perturbado, a mente cheia de coisas que não vai levar a nada neste mundo. Mas nós somos diferentes, porque nós cremos num Deus que tudo pode. Verdade. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Verdade. E a graça de Deus é infinita. E nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo: disse-lhe Jesus que Ele é o caminho. Não tem outro caminho senão ser o caminho de Deus. Dia do carnaval, aquele feriado, chegou ali uma mudança visível lá na roça. E eu fiquei pensando já por quando eu precisava se aproximar dele. Porque chegou um vizinho. E é bom que a gente se aproxima, é bom que a gente se conhece, e talvez um momento que a gente pode falar de Jesus para ele. Quem sabe ele não conhece esse Deus que nós conhecemos. Isso foi na terça-feira, mas quando foi agora, terça-feira, eu estava lá. Nós estávamos lá com 2 trabalhando, e de repente aquele homem que estava do lado trabalhando lá, ele anda lá numa máquina, e ele, quando eu vi, ele estava chegando onde eu estava. O irmão Reinaldo conhece ele, saiu por lá, veio aquele ranchinho lá, pediu socorro, porque eu não conseguia tirar um parafuso de uma máquina. O patrão tinha ido embora, estava lá. E ele saiu e caminhou aonde eu estava. E o que eu fiz? Ele não conseguia, queria vir para cá. Eu falei: não, isso aí nós vamos dar jeito nisso aí. Vamos lá em casa, que lá eu tenho. Prendi aquilo numa morsa e conseguia tirar.
mas conseguiram atirar ele falando para ele de Jesus e convidando ele para vir para a igreja. Isto é um momento que nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Porque às vezes Deus coloca alguém e a gente não tem coragem de falar do amor de Deus. E eu pude falar para ele do amor de Deus. E convidar ele que viesse aqui na igreja. E ele se propôs de vir. Agora, a minha parte eu fiz. Agora, fica a parte com Deus. Se Deus tocar no coração dele, ele pode vir. E nesse caminho, nesse trajetório, eu vim estou pregando para mais 2 pessoas que estão trabalhando comigo lá, essa semana, desde segunda-feira, falando do amor de Deus. Nós saímos daqui antes das 6 horas, 5 horas, eu estou levantando 5 horas da manhã, acordo 4 horas da manhã, e vamos para lá. Mas falando do amor de Deus. Aleluia! A palavra de Deus diz lá em João 3, diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós temos que aceitar Jesus, nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quando nós descemos as águas do batismo, a Bíblia diz que as vestes velhas ficaram lá para trás. E eis tudo que fez novo. Nós nascemos de novo. Agora nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficou. E por isso que nós cremos que Deus é fiel. Nós vemos, meus queridos irmãos, na palavra de Deus, lá em João 3,15, a Bíblia diz: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. É verdade, aleluia. Quantos não é precioso nós conhecer a palavra de Deus? Eu vim pregando para um dos trabalhadores ali, hoje mesmo, no caminho. E uma coisa que ele dizia para mim: eu nunca vi falar um trecho da Bíblia que o Senhor está me falando. Eu nunca vi. Eu dizia: mas o Senhor lê a Bíblia? Às vezes a gente lê lá no Salmo 90, é um lugar que esse povo ler a Bíblia. Abre uma Bíblia, a Bíblia até amarrada com cordão assim, lá na cabeceira lá. Mas você não sabe o poder que tem a palavra de Deus. Mas aqui nós podemos ver que a Bíblia diz: porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe. Quantos que estão lá, dobram o joelho e ficam, pedem para um e pedem para o outro, pedem para o outro, e nada vai se acontecer. Porque a Bíblia diz que há um só mediador. Não há outro.
E nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O que nós temos que cada dia mais se aproximar mais de Deus. A palavra de Deus diz lá em João 8, no versículo 32, diz assim, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer a verdade. Doa quem doer, mas a verdade que está escrita nós temos que conhecer. Nós não podemos negar o nome do nosso Deus. Temos oportunidade, vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus. Que Jesus salva, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Jesus leva para o céu. Isso tudo é um dever nosso. Muitos dizem, mas é muito complicado, a gente não entende. A Bíblia diz: abra a tua boca, que eu vos encherei. E nós temos que encher a boca com a palavra de Deus. E Deus conhece tudo. Verdade. Deus é o dono de tudo. Não adianta nós queremos inverter a palavra de Deus, porque Deus conhece o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso levantar, tudo Ele conhece. Isaías 43 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus vai, ninguém vai impedir. O inimigo pode até tentar desviar a nossa mente, mas ele não vai conseguir. Porque Deus está em nossa vida. Desde o dia que nós aceitamos Jesus e não deixamos as coisas desse mundo, que é tudo passageira. As coisas aí vão passar. Tudo é momentâneo. Mas esse amor que Deus nos amou, a Bíblia diz que Deus nos amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, o único Filho. E o que é que nós não podemos deixar as coisas deste mundo? E seguir o Deus Todo-Poderoso. Não deixar para nada. Está difícil, tá. Falar que está muito fácil, não está. Mas vamos glorificar a Deus, está fazendo calor, glórias a Deus. Está chovendo, glória a Deus. Está faltando alguma coisinha, glória a Deus. Está tudo bem, porque olha, a glória a Deus, quando as coisas estão tudo bem, é uma maravilha. Mas se você tomar uma martelada no dedo e dar glória a Deus, é porque você é muito crente. Muito. Porque algum não consegue dar glória a Deus na hora. Mas a gente tem que dar glória a Deus, porque Deus é fiel. João 3,16, porque Deus ele amou o mundo, né? Acabei de falar aqui. De tal maneira. Imagina bem ele amar o mundo inteiro. Mesmo que nós estamos talvez andando na contramão de Deus, e Deus chama a todos: vinde a mim,
todo que estás cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aqui é um lugar de alívio, aqui é um lugar de socorro. Verdade. A igreja, às vezes, nós estamos cansados, passando por cansaço. Ontem mesmo o pastor Olé dizendo lá, tivemos aqui 3 dias de seminário, foi cansaço, foi 3 dias de lutas, mas valeu a pena. Ouvimos muitas coisas boas, homens preparados, homens que contam testemunho que dá para arrepiar a gente de ver. O que ele já passou, o que ele faz. O homem falava 2 horas ali, sem cessar. Contava por onde ele já passou. Vai para a África, vai para todos os países, aonde tem pessoas precisando ouvir a palavra. E muitas das vezes nós estamos com alguém do nosso lado e não temos coragem de falar de Jesus. Uma oportunidade de orar, mas se tiver 2 ou 3 ali que não é lá, orar. Mas nós não vamos perder. Eu não perco a oportunidade. Fizemos uma visita, nós tivemos ontem, e lá tinha uma pessoa que não é crente também, que estava até ocupada, fazendo um trabalho ali. E nós fomos orar. Ela largou do que ela estava fazendo e ficou lá junto, ouvindo uma oração poderosa, ouvindo uma oração de agradecimento pelas bênçãos que aquela irmã recebeu, coisa que talvez ela não vê isso, mas nós temos que continuar com essa força, com essa coragem que Deus nos deu, né? De poder falar do amor de Deus. Atos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu ainda creio que eu tenho alguns irmãos que não são ainda evangélicos, mas eu oro todo dia para isso. De vez em quando Deus pega um. Há pouco tempo, eu não sei se eu já falei isso, mas algum não ouviu. Nós fomos para o Paraná, uma irmã minha estava fazendo 85 anos. E a minha sobrinha ligou para cá, nos convidando, convocando as irmãs, né, para ir nesse aniversário lá. E fomos. Acho que fomos às 11, tomamos uma van aqui, fomos. E lá ia lá com uma chácara. Era lá que ia ter o aniversário. E um ficou na cidade, lá em Maringá. Uma ficou na cidade nos esperando nós chegar. E o resto foi tudo embora para a chácara. E queria fazer uma surpresa para a mãe. Chegar as irmãs, irmãos, as irmãs mais de idade também. E chegar lá 11 irmãos. E nós fomos. E chegando lá, parou na van e enrolaram elas por lá e nós pegamos uma fila. Isso foi na hora do almoço. E fizemos aquela fila e eles deixaram ela ver, e foi, de repente, descobriram lá na fila, lá, as irmãs estavam tudo na fila.
E aquilo lá estava cheio de muita gente. E foi me dado a oportunidade para me dar uma palavra. E lá tinha um padre, era ex-padre, casou com a minha sobrinha. E ele também teve que ouvir a palavra. E como Deus prepara, o aniversário lá saiu a distância dessa, eu nem imaginei que eles iam me dar uma oportunidade, mas Deus me usou. E a palavra foi semeada, foi plantada no coração de cada um. E agora, um daqueles sobrinhos lá, parece que casou já com uma moça crente, não é isso? Aí uma sobrinha já se converteu e casou com um moço evangélico, é isso? Da Igreja Batista. Agora já foi um casal lá no meio da família. De vez em quando Deus pega um e é isso que nós temos que crer. Vamos orar. Não vamos desistir de orar. Porque a oração do justo pode muito a seus efeitos. Romanos capítulo de número 10, versículo 17 diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus pode abençoar cada um de nós nesta noite. Que não existe outro caminho. Que Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. E muitos não creem que vão ter que passar por Jesus para ir para o Pai. Muitos. Mas nós temos que crer que Deus nos amou de uma tal maneira que esse amor é só Ele pode dar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Sexta-feira é o culto das irmãs. É mais um culto das irmãs, né? Então as irmãs vão se preparando aí para esse culto em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados. Agora despede cada um de nós para os nossos lares. Leve em paz e segurança, no nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo acompanhe a todos nós hoje, mas para todos sempre, todos dizendo amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe no nome de Jesus.